Né? De forma virtual, mas olhando para as Escrituras, olhando para a Palavra de Deus, com a convicção, né, que Deus está presente aí com você, está presente conosco aqui que estamos hoje fazendo este culto ao vivo. E eu creio que, como a Palavra de Deus nos promete, então Ele faz desse nosso encontro um encontro especial, quando Ele afirma que nos reunimos em seu nome. Ele está presente, né? E a igreja em si, em sua forma e essência, ela foi criada por Deus e é sustentada por Ele. E então ela tem uma missão, e essa missão é de ser uma bênção. E através do seu testemunho, então ela abençoa todas as nações. E esta noite nós vamos olhar para o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 11 ao 26. Atos 3, do 11 ao 26. Nós vamos continuar nossas reflexões nessas narrativas incríveis desse livro, né? Que retrata então sobre a nossa raiz, sobre a nossa origem, sobre o início da igreja, e nós então veremos isso, né? Que nós temos essa missão de sermos testemunhas e abençoar todas as nações. Vamos fazer a leitura então de Atos 3, a partir do versículo 11. Diz assim o texto: Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto dele, no pórtico chamado Salomão. Quando Pedro viu, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus que esse mesmo nome que fortaleceu este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, e esse vocês ouvirão, e tudo o que ele disser. Quem não der ouvido a essa profecia será exterminado do meio do meu povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com o pai de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo,
enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um de vocês abandonem as suas maldades. Amém? Até aqui. A igreja, então, existe para revelar Cristo ao mundo. A tentação de buscar a nossa própria glória e o interesse, e os nossos próprios interesses, é uma grande armadilha do pecado. Nesta narrativa que acabamos de ler, traz a pregação de Pedro. Logo após a cura do aleijado ali na porta do templo, nós vemos então que Pedro, ele usa o mesmo esboço, a mesma estrutura da pregação que ele fez ali em Atos, quando ele prega ali em Pentecoste. Ou seja, nós vemos nesse texto que nós lemos a estrutura da seguinte forma: a explicação do ocorrido. Nós vemos ali então a pregação do Evangelho e a exortação ao arrependimento. Esse é o esboço de Pedro. E nessa mensagem, a partir desse texto, nós veremos como o exemplo dos discípulos ali dos primeiros dias aponta para essa consciência viva do papel da igreja neste mundo. A igreja precisa manter em mente que o seu papel é de manter os holofotes e apontar para Cristo. Então, dentro dessa ideia, nós veremos que a igreja é uma bênção para todas as nações. Então, a igreja ela é uma bênção para todas as nações, em primeiro lugar, quando ela não se deixa desviar em razão do seu aparente sucesso. A igreja é uma bênção para todas as nações, quando ela não se deixa desviar em razão ao seu aparente sucesso. Pedro e João haviam curado um homem coxo na porta do templo e agora estão lidando com a popularidade advinda desse feito. Mais do que lidar com essas pessoas que estão dizendo essas coisas, eles estão lidando com a inclinação do seu próprio coração, de julgar que eles poderiam resolver as coisas. E o povo que estava acompanhando aquele feito passou a considerar aquilo que tinha acontecido, como um sinal de poder. Porque era comum ali para os judeus se apegarem aos sinais, como se estivessem vendo então a ação do próprio Deus. Porque foi assim nos dias de Moisés, de Elias, Eliseu e etc. Então, as ações ali, os sinais, estavam ligados à ação de Deus, e eles olhavam então ali para os discípulos, para os apóstolos dessa forma. Então, no momento que Pedro havia curado Pedro, ele disse ali para o coxo: olhe para nós. Naquele momento que ele curou o coxo, ele disse: olhe para nós. E nós vimos isso, falamos sobre beleza espiritual na última mensagem. O homem curado então estava acompanhando os apóstolos ali, e o povo então ele procurava estabelecer então uma relação entre o milagre e o operador de milagre, as pessoas que operaram aquele milagre. Qual é a relação então desse milagre com aqueles que estão operando? Então nós lemos aqui no versículo 11 e versículo 12, enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João. Que homem? O coxo curado. E todo o povo perplexo correu para junto deles, para junto então de Pedro e João, no pórtico de Salomão. Então, quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: israelitas, porque vocês estão admirados com isto? Ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Nós acabamos de ler então que quando Pedro viu isto, na versão Almeida, revista, e atualizada, à vista disto, está escrito. Então Lucas aqui ele expõe, Lucas o autor, ele expõe a cena para mostrar como as pessoas rapidamente buscam construir uma fé
no poder dos apóstolos, fazendo deles, quem? Os apóstolos, o centro e a razão do milagre. Lucas, então, também mostra que como Pedro reagiu àquela atitude do povo. Então ele destaca aqui um forte contraste de entendimento. O contraste do que o povo viu e de como Pedro reagiu diante dessa situação. A palavra traduzida para a vista disto, ou quando Pedro viu isto, do grego é hidor, que vem do verbo horal, que significa olhar com discernimento. Ou seja, o ponto de Lucas aqui é que Pedro havia percebido, ele tinha feito a leitura completa daquele problema. Por que então vocês se maravilham e fitam os olhos em nós? É isso que Pedro lhe diz. Aqui vemos então que a multidão estava fazendo uma ligação intensa, pois eles também queriam olhar para eles, assim como aquele coxo olhou e foi curado. A ideia de Lucas aqui é mostrar que Pedro discerniu o perigo de que a fé do povo se apoiasse em homens e não em Deus, porque essa não foi a intenção do milagre. Ao contrário, o que Pedro está dizendo aqui, ou o que ele disse quando ele fez o milagre, é que a riqueza que estava sendo passada para aquele mendigo, para aquele coxo, era Jesus de Nazaré, e não Pedro, e não João, porque ele disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho recurso, mas o recurso que eu tenho é, em nome de Jesus, levanta e anda. Então toda a riqueza estava atrelada ao nome de Jesus. E Pedro ainda diz, como se fosse pelo nosso próprio poder e piedade. O que Pedro discerniu aqui, à vista disto, olhando para isso, percebendo então, como nós vimos ali, com discernimento, ele discerniu que o pecado havia distorcido o entendimento do que realmente tinha acontecido. As pessoas em geral estavam depositando a sua esperança em homens. Se queremos realmente, meus irmãos, ser uma bênção a todos os povos da terra, se desejarmos ser uma bênção para as pessoas em nosso redor, sabe, se realmente queremos encontrar um real significado para a nossa vida neste mundo, sabe, como igreja, como cristãos individualmente, precisamos ter o discernimento correto de que o poder do Evangelho não é nosso, mas é de Deus. Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz Romanos 1,16, o apóstolo Paulo. Quando alcançamos qualquer sucesso no ministério, precisamos manter a clareza de que o poder é de Deus, a glória é do Senhor. Cada vez que perdemos essa sensibilidade, começamos a achar que a obra acontece por nós, que depende de nós, que nós fazemos da melhor forma. Aí deixamos de apresentar Cristo ao mundo e começamos a apresentar a nós mesmos. Sem dúvida, a luta acontece primeiro dentro do nosso próprio coração. É no coração que o perigo realmente se concentra. Às vezes, queremos que todos saibam as nossas qualidades, os nossos feitos, como se estas fossem as verdadeiras credenciais do Evangelho. Mas se desejarmos ser relevantes e abençoar as nações, não podemos nos deixar desviar por nossos aparentes sucessos. Meu irmão, a igreja ela é uma bênção para todas as nações,
Em segundo lugar, quando ela não perde de vista que a sua mensagem é dirigida a uma sociedade transgressora e inimiga de Cristo. Então, esse segundo ponto aqui é que a igreja ela é uma bênção para todas as nações, quando ela não perde de vista que a sua mensagem ela é dirigida para uma sociedade transgressora e inimiga de Cristo. Infelizmente, temos visto uma inversão de entendimento do que é o Evangelho. E essa inversão é corrigida aqui nesse texto. E me parece, sabe, que em nossos dias, muitos ainda não se atentaram para isto. Note o que Pedro corrige então este problema. Ele começa apresentando o pecado do homem contra Cristo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo, o justo, e pediram que fosse solto um assassino. Então ele traz aqui o seguinte: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele traz as autoridades do Antigo Testamento. O que era novo em Cristo tem uma continuação direta, então, do Antigo Testamento, com o Antigo Testamento aqui. E nós vemos então que Deus glorificou Cristo, Deus lança luz sobre Cristo, sobre os seus atributos, declara que Ele é santo, no seu ato de Ele ser diferente, dele ser unigênito, dele ser único, e destaca também que Ele é justo, então que o seu sofrimento não foi porque Ele merecia, mas antes Ele era perfeito, então Deus o glorificou. Deus lança luz sobre Cristo. E Ele traz também, então, vocês, multidão, israelitas, vocês os traíram, vocês o negaram. Repete isso, né? Vocês negaram Ele diante de Pilatos, e vocês negaram que Ele era santo e que Ele era justo, e pediram o pior de tudo, pediram que um assassino fosse liberto. Então ele destacou os atributos de Cristo, que Cristo era santo e que Ele era justo. E aqui ele destaca também os atributos da multidão. Os atributos da multidão a gente pode resumir que era uma multidão depravada, que traíram e negaram o Salvador. Então Pedro deixa claro para todo o povo que o problema deles não era uma solução sobre as questões sociais, que o problema deles não era sobre saúde, sobre depressão ou qualquer outra coisa. Eles precisavam refletir sobre o fato de que eles eram rebeldes contra o próprio Cristo. Se eles desejavam ver a ação de Deus na sua vida, se desejavam conhecer o poder de Deus, eles deviam começar com uma consciência profunda dos seus pecados. No versículo 15, versículo 16, vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu, e este homem que vocês estão vendo e bem conhecem, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. O autor da vida, após chamá-lo de justo e santo, agora Pedro o chama de o autor da vida. Emprega mais atributos divinos à pessoa de Jesus. E traz novamente um contraste, o autor da vida, aquele que da vida foi morto, mas Deus é soberano, poderoso
e ressuscitou Jesus dos mortos. Mas ele destaca aqui: vocês o mataram. A acusação sobre aquela multidão, sobre aquele povo, foi responsabilidade de vocês, a morte de Jesus Cristo. Este é o ponto. O Evangelho é uma mensagem de acusação contra o pecado e um chamado ao arrependimento. Não podemos distorcer o papel da igreja e do Evangelho. Não podemos deixar com que os holocaustos estejam em nós ou nas nossas necessidades sentidas. Nós precisamos voltar o olhar para a verdadeira necessidade do homem perdido e fazê-lo ver a sua miséria, ver a sua rebeldia contra Deus. Em nome de Jesus, este nome fortaleceu este homem. Pedro ainda diz. Então aqui, retratando esse texto, Lucas, o autor trabalha com a ideia de que a igreja prega e vive em nome de Jesus. O nome de Jesus é a autoridade e o poder da igreja. Ainda sobre este milagre, nós vamos até falar de uma maneira mais completa depois. Nós vemos Pedro dizer às autoridades, no capítulo 4, versículo de 8 a 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos encarregados com o propósito de um benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, tomai conhecimento, vós, todo o povo de Israel, que o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem está curado perante vós, e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então o problema da humanidade é que ela busca saída em outros homens, em outros nomes, busca saída em outras coisas, procura cisternas rotas, como diz o profeta. A igreja não pode tentar levar o seu próprio nome ao mundo. Ela não tem uma fonte de salvação em si mesma. Da mesma forma, nós não podemos enganar homens, nem fazer com que eles fiquem dependentes de nós. Nós precisamos fazê-los ver que eles precisam se voltar para o Senhor Jesus. Quando a igreja ela quer ser uma bênção para o mundo, ela não pode se desviar do seu papel de mostrar aos homens a sua transgressão e rebeldia contra Deus e seu Cristo. A igreja é uma bênção para todas as nações, em terceiro lugar, quando ela não abre mão do seu ministério da reconciliação. Então a igreja, ela é uma bênção para todas as nações, quando ela não abre mão do seu ministério de reconciliação. A solução que Pedro dá ao problema ele tira o foco do coxo e do milagre e volta os holofotes para Deus e para a redenção. Então, a grande solução para o problema é tirar o foco da minha vida, é tirar o foco daquilo que eu faço e voltar os holofotes para Deus e para a obra de redenção. Versículo 17 a 19. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca dos profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e convertam-se, para que sejam cancelados os seus pecados.
Eu sei que isso fizeram por ignorância. Sabe, o texto aqui, o ignorância, não significa que o povo fez isso na inocência. Pedro não está isentando ali o povo e os líderes de suas responsabilidades. E por isso que ele continua dizendo, mas Deus cumpriu o que tinha anunciado, ou seja, ali, reunido no pórtico de Salomão, ouvindo a mensagem, estavam reunidas pessoas que conheciam as Escrituras, pessoas que conheciam as promessas, ou seja, a ignorância, que eles fizeram na ignorância, não é um desconhecimento do que estava acontecendo, mas era o fato deles realmente não crerem, deles não aceitarem essa verdade. E Jesus então cumpriu aquilo que fora anunciado pelos profetas. Então Pedro mostra que o trabalho de Cristo é continuidade do trabalho de Deus. Deus trabalhou no Antigo Testamento. Então aqui ele já fez uma ligação, Pedro, ele fez uma ligação de Cristo com os patriarcas no versículo 13, quando ele cita Abraão, Isaque e Jacó. E agora, entretanto, ele liga a obra de Jesus aos profetas e à pregação da redenção. Pedro está dizendo então que eles deviam atentar para a obra de Deus e não para os apóstolos. Olha para toda a história, olha para aquilo que foi ensinado para Israel. Eles estavam apenas, ou seja, os apóstolos estavam apenas servindo a Deus. Olha que essa é uma obra de Deus, por isso arrependei-vos e convertei-vos. Arrependam-se, convertam-se. O ponto importante é que eles deviam olhar para os seus pecados e sentirem o peso de estarem longe de Deus por causa da rebeldia do coração deles. O problema deles não era eles serem curados de sua doença, mas sim se converterem a Cristo. Então não adianta olhar para mim, é olhar para Cristo. Versículo 20 e 21, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo, a quem já designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até o fim, até os tempos de restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Agora Pedro apresenta a eles o resultado dessa disposição da alma para Cristo. Assim, eles trabalham o ministério de reconciliação de todas as coisas com Deus. Este é o ponto. Essa é a nossa busca, levar tudo cativo, tudo de volta ao princípio, levar tudo a Cristo. Note que Pedro trabalha a ideia de que os tempos de refrigério são uma consequência da centralidade de todas as coisas em Cristo. Assim, a continuidade do texto com citações do Antigo Testamento mostra que tudo isso é o cumprimento das promessas da aliança. Quando ele cita Moisés e diz que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, que eles deveriam dar ouvidos, é Deus cumprindo as promessas da aliança no Senhor Jesus. Versículo 25, ainda do capítulo 3. Vocês são filhos dos profetas e da aliança de Deus, que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as famílias de todas as nações da terra. Citando Gênesis 22, 18, que é o texto após Abraão ali entregar o seu filho para ser sacrifício. Então Deus o abençoou dizendo: olha, da sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Para ser uma bênção para todas as nações, a igreja precisa viver o ministério da reconciliação.
e levar tudo ao senhorio de Cristo. Primeiro, a sua própria vida e tudo o que diz a respeito. Sabe, ter coragem de viver neste mundo buscando uma vida dedicada a Deus. E assim nós concluímos essa mensagem, porque é com a exposição desse texto que nós vimos esta noite. E a minha oração é para que isso fique gravado no seu coração, que uma igreja, ela é uma bênção para todas as nações, quando ela não se deixa desviar em razão do seu aparente sucesso. Meus irmãos, não somos nós, não é a nossa capacidade, não é o tanto de atividade que eu tenho, não, tudo é sobre Cristo. Os holofotes devem ser direcionados para Cristo. Se o próprio Deus glorificou o Senhor, quem somos nós para não fazer o mesmo? A igreja é uma bênção para todas as nações, quando ela não perde de vista que a sua mensagem é dirigida para uma sociedade transgressora e inimiga de Cristo. Pedro, em sua mensagem, ele mira para o coração dos ouvintes, ele frisa a depravação humana, tornando todos ali conscientes disso. Vocês mataram o autor da vida, vocês negaram o Senhor, vocês o abandonaram. A igreja é uma bênção para todas as sociedades, para todas as nações, quando ela não abre mão do seu ministério de reconciliação. Sim, é convocar o pecador ao arrependimento, é voltar-se para Deus, é entregar tudo para Cristo, porque Ele restaura todas as coisas. Meus irmãos, a igreja, ela é uma bênção para todas as nações, porque esta é a mensagem que nos foi confiada. E essa é a mensagem ali que nós vemos, então, terminando esse texto. Olha, assim vocês serão, porque por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E assim as pessoas podem ser abençoadas através das nossas vidas. Amém? Essa é a mensagem de Deus. E a minha oração realmente é que isso fique gravado para você no seu coração. Nós estamos concluindo este culto, né, terminando este momento. E nós vamos orar logo após essa oração. Vai passar alguns avisos aí na sua tela, tá? E agradecemos por ficar conosco. Pedimos que você compartilhe o nosso canal do YouTube, dê um joinha aí, liga lá o sininho para que você seja avisado das nossas programações e que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar ao Senhor? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ó Deus, e porque o Senhor nos chamou para sermos uma bênção em todas as nações, ó Pai. E não vem, Pai, de nós, Pai, não somos nós, nada que nós venhamos fazer nos faz maior, nos faz melhor. Ó Deus, nada, Pai, não é a nossa capacidade, não são os nossos dons, não são os nossos talentos, ó Pai, porque tudo isso vem do Senhor, o nosso fôlego de vida vem do Senhor. Então entregamos, Pai, isso nas Tuas mãos. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos utilize para pregar o verdadeiro Evangelho e assim mirando o coração das pessoas para que as pessoas se rendam também ao Seu senhorio, Pai. Também queremos, ó Pai, continuar com esse ministério da reconciliação, levando o Senhor a sério. Então abençoa a Tua igreja, abençoe os Teus filhos, Deus, que o Teu Espírito Santo continue falando conosco, nos encorajando, nos consolando, Pai, nos confortando com Teu amor. Olhe para as necessidades, Senhor, e abençoa a Tua igreja, nos livrando do mal. Nesses dias tão difíceis, ó Deus, carecemos de Ti. Por isso nos entregamos a Ti, ó Deus. Entregamos nossa vida, entregamos essa noite, entregamos esse culto e esperamos, Deus, verdadeiramente que o Senhor se sinta adorado. Assim Te entregamos tudo,
em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmãos. Bom final de noite.